Olá, eu sou o professor Johnny Barbosa e hoje a nossa aula é sobre o Present Perfect. O Present Perfect é um tempo verbal composto, ou seja, ele é formado por dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. Por exemplo, I have worked here for 2 years. Eu tenho trabalhado aqui por 2 anos. Nesse exemplo, o have é o verbo auxiliar e o worked, o verbo principal no particípio. Usamos o verbo auxiliar de acordo com o pronome sujeito. Com os pronomes I, you, we e they, nós usamos have. E com he, she e it, nós usamos has. Nós podemos contrair os verbos auxiliares have e has na forma afirmativa e a partícula not na negativa. Vejamos alguns exemplos. Eu posso dizer I have ou I've, you have ou you've, he has ou his, she has ou she's. Na forma negativa, eu posso dizer I have not ou I haven't, you have not ou you haven't, he has not ou he hasn't, e she has not ou she hasn't. Quando nós usamos os verbos regulares no passado e no particípio, nós acrescentamos de, ed ou ied ao final do verbo. Por exemplo, closed, worked e studied. Já os verbos irregulares podem ou não mudar de forma no passado e no particípio. Como nós podemos ver na tabela, cut tem somente uma forma para o infinitivo, para o passado e também para o particípio. O verbo fight tem duas formas: fight no infinitivo e fought no passado e no particípio. Já o verbo do tem três formas: do, did e done no particípio. Nós usamos as seguintes palavras no present perfect. Lately, que significa ultimamente, e é uma palavra usada no final da frase. Recently significa recentemente e também é uma palavra usada no final da frase. Since significa desde e indica quando a ação começou. Since é usada antes do elemento que indica o início da ação. For significa por e indica quanto tempo a ação durou. Essa palavra é usada antes do elemento que indica o período de duração da ação. Just significa há pouco e indica que a ação acabou de acontecer. Just é usada entre have ou has e o verbo no particípio. Already significa já e indica que a ação já aconteceu. E already é usada na interrogativa e também na afirmativa antes do verbo no particípio. Already também pode ser usada no final da frase. Ever significa alguma vez e é usada na interrogativa para perguntar se algo aconteceu alguma vez. Ever também é usada antes do verbo no particípio. Never significa nunca e é usada antes do verbo no particípio. Yet significa ainda ou já. Yet significa já quando é usada no final de frases interrogativas. Mas em frases negativas significa ainda.
Bom, agora pause o vídeo e leia novamente todas as palavras da tabela, o que elas indicam e onde elas são usadas em cada exemplo. Se for necessário, traduza os exemplos. O present perfect é usado para expressar uma ação que aconteceu ultimamente ou recentemente. Por exemplo, he has visited Mary lately or recently. O present perfect também é usado para expressar uma ação que começou no passado e ainda não terminou. Por exemplo, he has worked here since 2018. Ou nós também podemos dizer he has worked here for 2 years. Ele também pode ser utilizado para expressar uma ação que acabou de acontecer. Por exemplo, she has just bought a new car. E por fim, o present perfect expressa ações que ocorreram em um tempo indefinido no passado. Por exemplo, quando uma pessoa pergunta para outra: Have you ever been to Paris? O outro responde: No, I have never been to Paris. Ou a resposta também pode ser: No, I have not been to Paris yet. Ou afirmativamente. A pessoa pode responder: Yes, I have already been to Paris. Para terminarmos, vamos fazer uma revisão do que vimos na aula de hoje. O present perfect é formado pelo verbo have ou has e o verbo principal no particípio. E muito cuidado com as formas dos verbos irregulares. Os usos. Nós usamos o present perfect para expressar ações que aconteceram recentemente ou ultimamente. Ações que começaram no passado e continuam até agora. Ações que acabaram de acontecer e ações que aconteceram em um tempo indefinido no passado. E as palavras usadas no present perfect são lately, recently, since, for, just, already, never, ever e yet. É isso. Terminamos aqui a nossa aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula e até mais.